Salmo 119, verso 11. Apenas um versículo para nossa meditação, no qual o salmista diz assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Eu queria falar um pouquinho sobre radioatividade, né? Mas a radioatividade do ser. Radioatividade na ciência é a desintegração de substâncias ou elementos químicos que emitem radiação, que podem ser natural ou podem ser artificial, ou seja, pode ser espontâneo ou pode ser induzido, né? E o corpo humano exposto, ou o corpo, né, pode ser de um animal também, de um ser vivo, exposto à radiação, no nosso caso, sofre mudanças, né? As nossas células são alteradas, e na alteração das nossas células promovem doenças graves, né? Levando até a morte, como a gente sabe, né? E o grau que nos afeta a radiação, se ainda a pessoa não vem a óbito ou vem a ficar num leito, alguma coisa assim, desenvolvendo essa doença grave, ela pode atingir até gerações seguintes, né? Se houver uma procriação, de tão forte que é. E existe uma mulher chamada Madame Curie, né? Uma francesa, que trabalhou e contribuiu muito para a humanidade com as pesquisas a respeito da radioatividade, né? Em 1903, ela foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel de Física. Depois, em 1911, ela ganhou novamente o prêmio, agora como um Prêmio Nobel de Química. A única mulher na história que conseguiu essa façanha. E ela, na sua contribuição, nas suas pesquisas, nesse tempo, ela acabou adquirindo leucemia por causa da exposição à radioatividade. E ela mesma não sabia que os materiais que ela estava trabalhando causavam esse efeito, mas depois da pesquisa e de tudo o que lhe aconteceu é que hoje a gente tem muito mais informação, né? E só para os irmãos terem uma ideia, até hoje os estudiosos, quando querem ter acesso ao diário dela ou a folhas de pesquisa que ela trabalhou, eles precisam colocar uma roupa especial, porque o próprio trabalho escrito dela contém um material radioativo, né? E eu estou falando isso porque o verso que a gente leu, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti, dá uma indicação, um elemento muito importante, a fim de que a gente se proteja contra as radioatividades que procedem e que afetam a nossa alma, não é isso? Então, nós temos nos protegendo de um material radioativo na nossa alma, seja produzido por nós mesmos, como Jesus disse, ou seja, nos afetando, partindo do coração de outra pessoa e afetando o nosso coração, né? Gerando morte dentro da gente, né? Aqui diz assim que nós devemos guardar no coração e nos proteger do engano do nosso coração e proteger também da maldade que nós temos intrínseco à nossa natureza, né? A maldade que nós nascemos com ela, e através das palavras do Senhor é que isso vai sendo tirado, sendo limpo, nós vamos sendo curados disso, né? E diz aqui que nós precisamos guardar no coração, ou seja, entesourar, armazenar. A ideia é abrir um compartimento e guardar lá no fundo. Você já talvez teve a experiência de guardar alguma coisa no armário da cozinha, por exemplo, bem assim perto da porta, e a hora que você abriu a porta caiu, né? Seja um copo, uma lata, seja alguma coisa. E a ideia é você guardar bem no fundo,
protegendo, mas esse guardar no coração não é apenas colocar algo e deixar lá, é colocar no profundo do ser e aquilo afetar todo o nosso ser, produzindo algo do lado de fora. Guardar no coração as palavras para não pecar contra o Senhor. Por quê? Porque qualquer erro da nossa vida, qualquer pecado, antes de mais nada, em primeiro lugar é um pecado contra Deus. Depois, nas outras áreas que nos afetam. E eu queria destacar hoje 2 materiais radioativos do nosso tempo que a gente precisa estar atento. 2 materiais que a gente está exposto e a gente precisa proteger o nosso coração contra isso. Bem do nosso tempo, bem do nosso dia a dia. E o primeiro material radioativo que a gente precisa se proteger é da ambição negativa. A ambição, ela é um anseio veemente de um objetivo, de um propósito, que pode não ser negativo, pode ser bom, mas existe aquela ambição negativa, aonde ela se torna um fim na nossa vida, mais importante do que qualquer outra coisa, mais importante do que aquilo que é mais importante. Aí se torna negativo na nossa vida, né? Então, é aquela ansiedade, aquele puxar do fôlego que a gente tem, de ar assim, querendo desesperadamente ser próspero, ser alguém, receber reconhecimento. Enfim, há muitas áreas que essa ambição negativa pode se manifestar, e no nosso tempo tudo que nós recebemos em termos de instrução e de incentivo acaba estimulando a gente para isso, né? Por exemplo, a busca de um sucesso a todo custo, né? Onde a gente vai passando, por exemplo, por cima de pessoas, a gente vai passando por cima de valores, a gente vai passando por cima até mesmo da nossa própria saúde, se desgastando, trabalhando, não tendo tempo para a família, não tendo tempo para um lazer, não tendo tempo nem para estar com Deus, mas aquela busca, aquele ar que você vai puxando todos os dias, numa ansiedade tão grande, que se tornou um fim na sua vida e que põe fim na sua vida, quando isso se torna assim. E a gente pode estar envolvido nessa ambição com relação ao dinheiro, com relação à posição, com relação à influência que a gente quer ter, reconhecimento que a gente quer receber, não é isso? E isso vai produzir na gente o quê? Um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio mental, psicológico, não é isso? E a gente vai muitas vezes ganhando com uma mão e perdendo com outra, né? Naquela ambição nós vamos conquistando o que nós queremos e destruindo relacionamentos. A gente vai conquistando o que a gente quer e vai perdendo a saúde. A gente vai abraçando aquilo que tanto sonha e vai perdendo a paz, não é isso? Vai ganhando com uma mão e perdendo com outra. É uma coisa bem do nosso tempo, né? Esse incentivo vai gerar um ser de que forma? Vai gerar um ser egoísta, porque uma pessoa com uma ambição negativa, esse material radioativo que vai causando leucemia na nossa alma, ele vai produzir um ser egoísta, porque ele tem que chegar primeiro do que todo mundo, né? Ele tem que vencer, e não importa, você tem que ser o primeiro da fila. Vai gerando muitas vezes um ser avarento, não só com relação ao dinheiro, mas com relação a tudo aquilo que seja uma riqueza que chegue na mão dele. Não reparte, né? Não divide com ninguém, ganancioso, consumista. É bem do nosso tempo essas coisas. E aí você pensa, um ser egoísta, um ser avarento, um ser consumista, um ser ganancioso, naturalmente se torna um ser prepotente, né? Alguém que anda com o nariz empinado, que olha de baixo para cima, insensível. Por mais culto que seja, nada tem a ver com a sabedoria humana, isso é uma questão de alma. E este movimento dessa ambição negativa é um movimento contra a vida, porque apesar de se conquistar o que tanto ambicionou, quando isso é uma questão negativa,
gerou morte em volta dele, gerou morte dentro dele, né? Então, o sistema do nosso tempo vai, desde pequeno, sendo incutido na cabeça das crianças, e a gente está num sistema e vivendo assim, que a gente tem que ser próspero, ter o sucesso, a ser o primeiro, como sinal de que é alguém que venceu na vida, mas a experiência mostra, se olha para trás e não dá tempo de voltar, e não dá tempo de consertar as coisas, percebe-se que tudo que aquilo que ganhou, na verdade, tem menor valor em relação àquilo que tudo aquilo que se perdeu. Não é assim? A gente está vivendo isso, né? A gente vê isso. E quando então nós entendemos isso, e é importante a gente entender essa questão da vida, porque nós podemos cair no auto-engano desses valores que o mundo prega para a gente, no sistema do dia a dia, quando nós não nos entregamos a isso, quando nós nos recusamos a nos entregarmos a essa ambição negativa, a gente pode ter aquela sensação enganosa de que nós somos os fracassados, que nós não somos prósperos, né? Que nós somos os últimos, que nos acharmos muitas vezes menos do que aqueles que a gente está vendo que nessa direção está conquistando alguma coisa. Não que toda conquista seja uma ambição negativa, mas quando ela é um fim na vida, isso é o mais importante, a ponto de não ter tempo para si, a tempo de não ter tempo para os relacionamentos e muito menos tempo para Deus, então se torna negativo na nossa vida isso daí, né? Então isso a gente não vai percebendo a radioatividade que vai corroendo a gente por dentro e vai gerando morte na gente. Paulo diz o seguinte: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Seja qual for a minha situação, não enfraquecendo o esforço de cada um, mas tendo Deus como primeiro lugar na nossa vida, porque é Ele que nos fortalece, ainda que a gente não tenha tanto, ainda que a gente ou tenha muito, a gente sabe que tudo procede dele, né, na nossa vida. Isso é importante. Diz aqui ainda João: não ameis o mundo. Ele não está falando para a gente não amar as pessoas, nem a cidade que a gente mora, nem a natureza, não é isso. Ele está dizendo: não ame esse sistema, essa filosofia que é imposta sobre a gente todos os dias. Não ame, não se sacrifique, não se entregue por causa disso, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque estas coisas vão tomar um lugar no nosso coração, que, como nós já falamos aqui, nós vamos enxergar que nós, embora conquistando, não nos amamos, nem amamos quem está à nossa volta, e muito menos a Deus, né? Então não ameis o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, o desejo forte da carne, o desejo forte dos olhos e a soberba da vida não procedem do Pai, né? Jesus, no Evangelho de Lucas, diz uma coisa no verso 34, esclarecedora bem para os nossos dias. Ele diz assim: tomem cuidado, mas ele usa uma palavra mais forte: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia. Aí você fala: nossa, mas não tem nada a ver com hoje aqui. Mas a orgia nada mais é do que um culto ao prazer. Prazer de comprar, prazer de se ter, prazer de satisfazer todo o prazer que se apresenta na nossa carne e no nosso coração, não é? A da orgia, consequências da embriaguez. Não tem nada a ver aqui com o nosso auditório.
A embriaguez é tudo aquilo que tira a nossa lucidez. O embriagado não está lúcido. O que é que tira a nossa lucidez? Há muitas coisas na nossa vida que nós caminhamos embriagados a ponto de não discernir o valor de Deus, não conseguir enxergar com lucidez o que está à nossa frente. Cuidado, né? Consequências da embriaguez e das preocupações desse mundo. Nesse não precisa nem comentar. As preocupações desse mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, né? Olha a radioatividade aqui, que corrói e que mata. Então o primeiro material radioativo que a gente deve se proteger, e o salmista diz: guardo as suas palavras no meu coração para não pecar contra ti, guardando os valores de Deus no coração, é essa ambição negativa. E a segunda e última, só que eu queria destacar, não que seja a última, mas a última que eu quero compartilhar, se chama indiferença. A gente está vivendo um tempo onde as pessoas estão cada vez mais indiferentes, umas com as outras, com as necessidades, com a vida, não é isso? O amor se esfriando, não é isso? Num mundo assim, tão competitivo em que a gente vive, porque é uma competição, na escola, nas bolsas de estudo, no comércio, nas igrejas, espiritualmente, né? Porque agora, como bênção de Deus se tornou sinônimo de posse material, eu quero ter mais do que meu irmão do lado, porque aí eu mostrarei para ele que eu sou mais abençoado do que ele, né? A gente vive um tempo, vai gerando essa competição e a gente vai aprendendo com isso a olhar o outro como uma ameaça, né? Não tem mais lugar na oração de Jesus que diz Pai Nosso, aí o Pai se torna só meu, né? O pão nosso não se torna só o meu pão, né? Então veja só, a gente quer só pra gente, e a gente vive essa selva, né, que é cada um por si, né? Não é isso que a gente está vivendo? Cada um por si. E não é nem Deus por todos, que a gente dizia a frase, cada um por si, Deus por todos, né? Cada um por si, Deus para mim, né? E Deus para mim. Então, aí a gente vai deixando de repartir, deixando de ser generoso, deixando de ficar contente, deixando de amar, vai deixando as coisas que são os valores de Deus. E sem a gente perceber, a gente vai acostumando com a dor do outro, de uma maneira que a gente vê o outro dolorido, e isso para a gente é apenas mais um com dor, né? Mais um com dor. Então se instala a indiferença com relação às necessidades, a gente vai se tornando insensível, e aí vai gerando um ser como? Ora, se é um ser em que o outro é uma ameaça, se é uma competição e se é uma pessoa indiferente, nossa, vai se tornar naturalmente um ser maledicente, né? Vai falando mal do outro, porque assim eu me coloco numa posição melhor. Vai ser um ser invejoso, porque, nossa, eu quero, mas o outro conseguiu, o que é que ele conseguiu? Quero o que o outro conseguiu, né? Vai gerando um ser assim, vai gerando um ser preconceituoso, vai gerando um ser falso, você não pode confiar, vai gerando um ser cheio de julgamento, cheio de sentença, aponta o dedo e já diz o que vai acontecer, o que deve acontecer, ou já diz, ó, está acontecendo isso por causa disso, né? Tão fácil julgar e falar e determinar o que acontece na vida do outro, né? E um ser acumulador de si para si. E quando isso é carregado da religião, se torna um ser 2 vezes pior. E Jesus contou uma parábola que a gente conhece, onde isso acontece, essa indiferença. Um sacerdote descia de Jerusalém para Jericó. Um levita descia de Jerusalém para Jericó. E tinha um homem deitado, porque sofreu maus tratos, porque foi roubado. E eles passam de largo, né? Indiferentes ao que está acontecendo, porque afinal de contas, eles acabaram de adorar o Senhor em Jerusalém, estão indo, eles não podem tocar no homem caído, porque vão ficar contaminados
cerimonialmente. Então, se for preciso, que ele morra, né? Mas que eu fique limpo. Né? Então Jesus contou isso com a parábola do bom samaritano, mesmo com a religião. Por quê? Porque a religiosidade vai criar um ser hipócrita, que ele ainda vai usar a religião para justificar a sua falta de amor ou a sua indiferença. Né? Então vai tornando o ser pior. Mas o que Jesus disse? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Jesus disse o contrário. Ele diz assim: a sua luz não é para ser uma luz indiferente, é para brilhar diante dos homens, e aquilo que você fizer seja tão claro que dê vontade nos outros de glorificarem o Pai. O Tiago diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras, e não estender a mão, e não olhar o outro, e não ajudar, e não ficar indiferente? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Não. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Né? Então veja, guardar as palavras no coração é deixar-se formar pelos valores de Deus. Todos os dias. A carteira da escola de Deus não tem fim. Não é que nem a gente que fez o fundamental, o médio, né, o antigo colegial, terminou, fez o segundo grau e acabou, fez. Não. Nós todo dia vamos sentar na carteira, porque todo dia nós temos que aprender. E todos os dias nós temos que lembrar o que nós já aprendemos. Porque a gente esquece. Né? E você sabe que a gente não gosta de estudar. Né? Ninguém gosta muito de estudar, não. Então podemos ficar assim anos ouvindo o que Deus quer. Anos ouvindo. E olha que muitos de nós, se não todos nós, temos até muitos anos. Mas podemos ficar muitos anos ouvindo e não praticar. E a gente pode ficar muitos anos ouvindo e não se deixar transformar. É possível ou não? É possível isso acontecer, né? Mas guardar as palavras do Senhor no coração é se deixar transformar, formando em nós uma nova criação, como diz Paulo, um outro ser. Então a gente precisa desejar ser, precisa se entregar a isso, precisa pedir o auxílio de Deus e precisamos praticar. Cada um de nós precisamos fazer isso. Embora não seja a nossa motivação isso, a gente também deve lembrar que todo bem que a gente semeia volta para a gente, de alguma forma, no nosso ser, na nossa casa, na nossa vida. Talvez a gente não saiba determinar aonde é que vai acontecer, mas volta. Não é isso? Volta para a gente. Então, eu queria deixar essa palavra porque a radioatividade mata, se a gente não se proteger. Hoje ninguém chega mais perto de um material, menos que não saiba, de um material radioativo, sem pôr uma roupa para se proteger. Não é assim? E aqui a palavra diz assim: guardo as palavras do Senhor no meu coração para não pecar. A gente tem ouvido a palavra, a gente tem lido a palavra, nós já temos recebido os valores de Deus para a gente. Aonde que está guardado? Às vezes está guardado na gaveta, às vezes ficou guardado no banco da igreja de um domingo para o outro, às vezes nem foi guardado, foi jogado fora, mas às vezes desceu no coração. Queira, né, que seja essa boa terra que desça no coração e produza fruto. Então a gente deve orar para Deus, estar atento, praticar o contentamento. Você está murmurando, você está reclamando, como é que está a sua caminhada? Vez ou outra a gente estranha um pouco, fica chateado, mas isso não pode ser o comum da vida, né?
Quando a palavra de Deus diz, não diz assim, não fiquem, para nós não ficarmos em nenhum momento ansiosos. Diz, não andem ansiosos, não andem de mão dada com a ansiedade. A ansiedade vai vir no coração, mas diz como é que a gente deve resolver. Vai orar, vai conversar com Deus, você vai levantar de outro jeito, né? Se houver um encontro real entre você e o Senhor. Não diz que a gente não vai sentir. Da mesma forma, não quer dizer que essas coisas não se apresentam no nosso coração, mas não pode fazer ninho na nossa cabeça nem dentro da gente. Então, como é que está? A murmuração tem sido uma rotina, tem sido uma coisa de todos os dias. Eu levanto desagradado, eu vou deitar desagradado, eu fico todo momento reclamando, desagradado das coisas. Material radioativo. Isso daí vai acabando, dando leucemia no ser, né? Praticando a gratidão. É um exercício, olhar, ainda que dentro das dificuldades, olhar e enxergar as coisas boas que Deus tem nos dado. Isso é uma coisa contra a nossa natureza, mas um exercício muito fácil. Pega uma folha de sulfite, de caderno, papel de pão, seja o que for, e comece a fazer. Comece a olhar, volta a pensar e marcar o que de bom o Senhor tem te dado. Você vai ver quanta coisa você tem para agradecer. Olhando para você, olhando para quem mora com você, olhando, vai olhando. Praticar o repartir. Ninguém não tem tão pouco que não possa dividir alguma coisa com alguém. A gente tem coisas dentro de nós que nós podemos repartir, coisas na nossa cabeça que nós podemos repartir, e nós temos coisas materiais que nós podemos repartir. Se a gente tem alguma coisa para repartir, sempre. E praticar o se importar com a vida e com o próximo, né? Então eu queria deixar essa palavra, que é uma palavra que vem contra aquilo que nós temos recebido todos os dias, de alguma forma, porque isso é passado nos filmes, isso é passado nas novelas, isso é passado na revista, nos livros, nos cursos, no trabalho, no dia a dia. É uma mentalidade, uma filosofia do nosso tempo. Nosso tempo está carregado desses valores. Não tem como apagar isso, nem sair fora do mundo. Mas a gente pode refletir nos valores de Deus e fazer limpezas, né, na nossa cabeça, porque afinal de contas, eu acredito que todos nós queiramos viver um pouco mais, sim ou não? Ninguém está querendo morrer de radioatividade aqui, tá? Nem no ser. Amém? Vamos orar? Pai querido, louvado seja o Senhor pela Tua palavra, pelas palavras de Jesus, pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus, que vem trazer sobre o nosso coração saúde, alerta, ó Deus, reflexão, autoexame, confrontação, a fim de que seja produzido saúde do céu na nossa alma, no nosso ser, ainda que o nosso corpo enfraqueça, ainda que o nosso corpo lute com enfermidades do corpo. Ó Deus, nós queremos no Espírito estar mais vivos do que nunca, cheios de saúde, cheios da presença e da bondade do Senhor. Então, Senhor, trabalha, que essa palavra possa ser trabalhada em nós pelo Teu Espírito e por nós mesmos, ó Pai, porque a responsabilidade desse trabalho não é do Senhor. O Senhor nos ajuda, mas nós precisamos, ó Pai, olhar para dentro de nós e limparmos no nosso coração tudo aquilo que vem corroer o nosso ser. Obrigado pela Tua palavra que é viva, eficaz e produz saúde. Assim agradecemos e cremos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.